mais um encontro do canal Conexões e Crenças, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui fazendo a transmissão pela Twitch, depois eu vou subir esse vídeo no YouTube, como a gente vem fazendo aí ao longo das semanas. Então, peço para que vocês curtam o canal aqui Conexões e Crenças no YouTube. Tem o canal do Instagram também, Conexões e Crenças, curtam, compartilhem. No YouTube lá, clica no sininho para que vocês sejam avisados quando tiver vídeo novo, conteúdo novo. Compartilhem, como eu falei, com pessoas que vocês acreditam que têm interesse aí no assunto, no tema. O canal ele é destinado aí ao estudo de temas relacionados à espiritualidade, física quântica, a questões vibracionais, energéticas. Então a gente vem aí nas últimas semanas, aí, os últimos meses, os últimos não, né? Os mais recentes meses e semanas, a gente vem trazendo estudo de livros, conteúdo, né? E a gente começou com o estudo do livro da Bíblia Peshitta, né? E na semana passada a gente começou aqui com o Livro dos Espíritos, nas sextas-feiras. Então, essa semana aqui eu tive um contratempo na quarta, então eu não pude fazer a live na quarta-feira. Então, o livro que eu tinha programado para começar nessa semana vai ficar para a semana que vem. Tá bom? Então, como eu venho falando, às segundas-feiras é a leitura do estudo da Bíblia Peshitta, às sextas-feiras do Livro dos Espíritos, e na quarta-feira a gente vai trazer um livro novo aí para leitura e aprendizado, tá bom? É isso. Antes de começar, queria agradecer aí o pessoal da Clima Digital, que me dá todo esse suporte técnico aqui, de pautas e de roteiros e toda a parte técnica de backstage, tá? Que a Clima Digital me dá esse suporte. Então, siga eles ali também no Instagram, Clima Digital, @Clima Digital. Siga eles também no site deles, climadigital.com.br. Então, a gente também tem o nosso blog, né? Que é o Conexões e Crenças. Hoje eu vou fazer um post lá também. E é isso, gente. Então, vamos seguindo com esse estudo. A ideia é a gente ficar aqui 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos, com a leitura do livro e com alguns insights. Então, fiquem à vontade para comentar, para participar aqui do chat, no YouTube, para deixar seu comentário, deixar sua sugestão, e a gente vai... A ideia aqui é ir agregando cada vez mais, trazendo cada vez mais gente para o grupo, e com ideias e com a participação também, porque não, se porventura alguém tiver interesse em participar, me manda uma mensagem que a gente agenda em uma live, um bate-papo. Beleza? Vou tomar um gole de café antes de começar. E vamos em frente. Então a gente está começando o estudo do Livro dos Espíritos, né? Eu estou com essa versão aqui da editora Indi. E a gente está na parte introdutória, que a parte introdutória foi escrita por Kardec, né, de fato. Eu contextualizei um pouco aí na semana passada, que o Livro dos Espíritos foi escrito pelos espíritos, né, através do método científico de compilação aí que Kardec fez, mas de fato essa introdução foi escrita por ele, né, como acho que explicações a respeito da obra, tá bom? Então vamos lá. A gente está na introdução, na parte 4. Não é um capítulo, né? A introdução é dividida por partes, né? Na parte 4 da introdução. Então, dando sequência aqui, início à leitura de hoje. Se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi assim. Cabia-lhes nos colocar sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega,
mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, era um campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão, tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza e a sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. Então, eles começaram a questionar se existia uma força inteligente por detrás dos movimentos dos objetos. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas de levantamento, mesas se levantando e batendo, com um pé, um número determinado de pancadas, respondendo desse modo por sim ou por não. Segundo a convenção, há uma questão posta. Até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer num efeito do acaso. Tiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. O objeto móvel batendo o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Se deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente, fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu neste caso. É interessante, né, que os espíritos começaram aquelas manifestações, aqueles objetos que apresentavam ruídos, começaram a responder perguntas com lógica, dando nome, né, explicando, etc. O meio de correspondência era demorado e incômodo. Imagina, né, você fazer uma pergunta e a resposta vir com batidas de mesa identificando cada letra. Você imagina que processo longo ali. O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Este cesto, pausado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça por ele mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isto com tanta rapidez como se fosse escrito com a mão. Uau, incrível, né? Então, os espíritos começaram a sugerir outras formas de se comunicar, dentre elas prender um papel num cesto pendurava esse cesto, prendia um lápis no cesto e colocava uma folha de papel e através da mesma força que movia as mesas, eles moviam o cesto e o papel e escrevendo. Incrível. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris a 10 de junho de 1853 a um dos mais ardentes adeptos da doutrina que já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Aí, entre aspas, vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto, prenda nele um lápis, coloque-o sobre um papel, coloque os dedos sobre a borda. Fecha aspas. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu muito visivelmente esta frase, abre aspas. O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. Fecha parênteses. Interessante, né? Então, ele está contando aqui como é que se deu, né, o trabalho, como é que surgiu esse trabalho, essa manifestação, enfim. Está contando nessa introdução um pouco daquilo que eu contextualizei na semana passada. Continuando. O objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta.
O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas, a esse respeito, de uma força especial e que são designadas com o nome de médiuns, quer dizer, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão essa força especial prendem-se a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício. Então, quem faz, quem intermedia, né, essas comunicações, como o próprio nome diz, se denominou médium. Né? E o médium não tem idade, raça, credo, nada disso. É uma habilidade que ele tem, independente da sua fé, né? Da sua raça, da sua idade, do seu sexo, enfim, depende. Parte 5, introdução. Mais tarde, se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades da faculdade mediúnica, e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, e mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem concurso da mão do médium nem do lápis. Interessante, né? Então, ele fala aqui que depois, com o tempo, começou a acontecer o que a gente conhece como psicografia hoje, né? Que é o que quem não tem contato com a doutrina espírita deve ter ouvido falar de Chico Xavier e é o que ele fazia, né? Claro que Chico Xavier tinha uma habilidade mediúnica infinitamente superior a todos os demais, né? Então, cada médium tem o seu grau de evolução, o seu grau de desenvolvimento. Né? Então, nem todos trabalham de forma tão intensa. Tem médios que se pega o papel e o lápis e o espírito escreve através da mão. Tem médios que escrevem através de inspiração, né? Ouvem e colocam no papel. Então tem várias formas aí de manifestação mediúnica. Né? Tem, além da visão, tem da audição. Né? Então, o espírito se aproxima e utiliza as ferramentas que o médium oferece para que ele se manifeste, para que ele se comunique. Continuando. Obtido o fato, um ponto essencial ficava constatado: o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move sob sua influência, pela sua imposição dos dedos sobre a bola. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se, sobretudo, patente quando duas ou três pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Seria preciso entre elas uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudesse se entender sobre a resposta a dar para uma questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda se juntar à dificuldade, a mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta e cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Interessante. Ele fala, né? Então, dificilmente só de colocar a mão no cesto, o médium conseguiria mover aquele cesto para escrever, né? É só um toque. Quando isso era feito por mais de um, inclusive 2 ou 3 médiuns, é praticamente impossível você ter uma coordenação ali de pensamentos e de movimentos para que com os 2 ou 3 pessoas tocando o mesmo objeto, aquele objeto pudesse escrever. Então, é muito difícil que isso aconteça, praticamente impossível que isso fosse manipulado, né? Além do que, o espírito, quando se manifestava, apresentava uma grafia, que era sempre a mesma.
Então, como é que o médium poderia fazer isso, né? Fazer uma grafia diferente e sempre a mesma quando aquele espírito se manifestava. Então isso são provas realmente da efetividade, da realidade da manifestação. Continuando. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. Exato. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes da capacidade intelectual do médium. De resto, comumente não tem consciência do que se escreve sob sua influência, e, muito frequentemente mesmo, não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode se dar nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o texto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer e inteiramente inesperado. Então, de novo, né? Muitas vezes o conteúdo da resposta, o médium não tinha conhecimento, né? Ou não tinha conhecimento dos fatos, ou não tinha conhecimento do embasamento científico, muitas vezes, né? Então, isso também é uma prova de que ele está ali simplesmente intermediando uma comunicação de um outro ser que tinha um conhecimento específico sobre aquilo que estava falando. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa àquele que possa proceder da mesma fonte. Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela. Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistérios, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examiná-la-emos todas em sua hora, e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem. Então, concluindo aqui essa parte, né? A manifestação era feita por seres diferentes dos encarnados. Vamos lá, parte 6. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, como tendo pertencido pelo menos alguns a homens que viveram sobre a Terra. Então, os próprios espíritos se identificavam como espíritos ou gênios e se declaravam como tendo habitado aqui, tendo vivido e encarnado aqui dentro do nosso planeta. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Abre aspas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir
ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, o qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas. Primeira, o corpo, ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Ainda estou dentro das aspas, tá? O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, das quais tem o instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva-o, segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Então você pode ver o espírito, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons nem muito maus, mas trapalhões e importunos, que maus, e a malícia e consequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos de onde havia saído, para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos muitas outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa se encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da separação do corpo. Aqui ele está explicando bem, né, o processo da reencarnação, que o espírito anima o corpo, que o espírito incorpora muitas vezes. Esse é um processo de depuração das classes dos espíritos, então do espírito impuro,
para o espírito puro. Então, são processos evolutivos que se dão e que o espírito, através desse processo de encarnação, vai se depurando, vai aprendendo, vai conhecendo, vai vivenciando, vai experienciando e vai ascendendo a condição de espírito puro, né? Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra. Todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então, quando a gente sai da encarnação, a gente tende a relembrar do que vivemos em outras encarnações. Não é tão simples assim, né? Não é tão matemático, desencarnou, lembra, depende muito do estágio e do nível de evolução daquele espírito, mas o véu se descortina aí. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Então, esse parágrafo aqui já é um bom indicativo de fazer, né? Como viver, como encarar a nossa vida para que a gente possa ter um processo evolutivo mais tranquilo, mais suave, né? Então, quanto mais próximo nós estamos das paixões, da carne, da matéria, mais próximos estamos dos espíritos impuros. E quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, quanto mais a gente se desconecta dos interesses da carne, né? Claro, pensando que a gente está vivendo encarnado e é importante que a gente realize o que precisa ser realizado aqui. Mas quanto mais a gente se liberta, né? Se desapega desses apegos, né? Desapega dos apegos, é ótimo, mas se desapega das coisas materiais, mais próximo a gente está da elevação. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Não estamos sozinhos no universo, né? Os espíritos ocupam vários planetas no universo. É bem óbvio isso, né? Porque o universo é tão grande, pensar que só o planeta Terra tem vida inteligente seria uma estupidez, na verdade, né? Até porque a vida aqui nem é tão inteligente assim, vamos combinar. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então, enquanto nós estamos aqui presos no planeta, né, porque a gente não pode sair daqui, a não ser que pegue uma nave espacial, os espíritos têm mobilidade, né? Eles não têm a matéria densa como nós, então eles têm mobilidade para estar em outros locais. Como isso se dá é uma outra história, mas eles têm essa mobilidade. Nem todos conseguem, mas a potencialidade existe. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados, ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, mas nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Então, a gente se aproxima por afinidade, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós, com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Isso aqui é importante. A gente não tem comunicação apenas as ostensivas, né? Não é só aquilo que a gente vê, escreve,
escuta, sente. Não. Muitas vezes a gente é inspirado. Os espíritos que nos cercam, que nos rodeiam, se comunicam através de pensamento, né? E a gente recebe esse pensamento achando que a ideia é nossa. Já deve ter acontecido com vocês isso, né? Comigo acontece muito. Então, assim, isso se chama de inspiração, né? A gente fala, intuição, eu tive uma intuição. A intuição é quando ela vem de você. Quando você traz da sua memória do passado algo que te ajuda ali naquele processo, uma ideia que você, pô, eu intuí isso, tive uma intuição de não fazer isso, de ir por tal caminho. Isso é algo que vem de você, do passado, da tua memória atávica. Agora, quando é feito através de outro espírito, um outro espírito desencarnado, isso é inspiração. Ele tá plantando na sua cabeça uma ideia diferente, uma ideia nova, né? Então, é importante a gente ficar atento, porque a gente consegue perceber. Você percebe, isso não é meu, e tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quando a gente percebe que aquilo não é seu, certamente é uma inspiração de outro espírito. Então, temos que ter cuidado, porque a gente tem influência de espíritos que querem brincar, muitas vezes querem fazer o mal. Continuando aqui, a parte 6. Sim, 6. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos esses espíritos. Aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenha vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos e a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Então, a gente pode chamar qualquer um, né? Então tem que ter cuidado com quem a gente chama, né? Claro que, dependendo do espírito, não tem autorização, ou também não tem nem interesse, né? Porque vai fazer o quê também? Vai chamar um espírito de um ser iluminado para vir aqui para quê? Pra bater papo, trocar ideia? Não. Eles vêm quando tem um propósito, né? Quando tem algo que eles possam contribuir efetivamente. Então, isso é muito importante, né? Porque é muito comum a gente ver, assim, às vezes mensagens que aparecem. Essa mensagem veio de Bezerra de Menezes, veio de Emmanuel, veio de espíritos que são considerados espíritos, não, que são espíritos bem evoluídos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo dessas mensagens, porque às vezes, claramente, mas Bezerra de Menezes, por exemplo, não ia escrever uma coisa dessa, entendeu? Ele é um espírito tão elevado que ele não ia perder tempo com picuinhas, né? Com minúcias, com coisas desnecessárias. Então, o conteúdo diz muito também daquele espírito que está se tratando, né? Então, é importante a gente ter esse crivo para, às vezes, avaliar a mensagem que cai nas nossas mãos. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias onde dominam o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade, e por toda parte onde se encontrem os maus instintos, longe de deles obter bons avisos ou ensinamentos úteis. Não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir o erro. É exatamente o que eu falei, né? Então, se o ambiente não é um ambiente propício, não é um ambiente preparado, não tem ali um propósito, você certamente está abrindo oportunidade para espíritos, muitas vezes brincalhões, né? Que querem ali induzir ao erro. Então, se o propósito do trabalho, o propósito da comunicação não for algo nobre, e tenha realmente uma intenção para o bem, desconfie, porque certamente aquele médium está dando abertura para um espírito que
infelizmente, está perdido, né, muitas vezes, e não tem um propósito bem definido. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objeto o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseiro. Se dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mas frequentemente dizem coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, se vangloriando da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, no total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. Por isso que é tão importante quando for trabalhar ou fazer uma manifestação mediúnica, estar num ambiente sério, um ambiente protegido, né? Muitas vezes se fala, não, você pode fazer em casa, você pode, mas você tá num ambiente mais vulnerável, então você está dando oportunidade para espíritos muitas vezes não tão nobres aproveitarem ali para brincarem, para jogarem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. E o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das utilidades mundanas e pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Então, de novo. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Então, todas essas questões aqui nos prendem à matéria. Que o homem, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Ou seja, se você se conecta ao amor ao próximo, você está se desligando das questões mundanas. Cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Então, se você abusa da sua força, do seu poder para oprimir, você está contra a lei de Deus. Então, por aí você já percebe de que lado que você está, né? Ensina, enfim, que no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com os quais agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que não são desconhecidos sobre a terra. Enfim, quando você sai da matéria, quando você desencarna, tudo aquilo que você fez é exposto. E o próprio espírito percebe isso, né? E ele sofre consequências pelos seus atos, né? Com tudo na vida, né? A lei da ação e reação. Tudo que você faz tem uma consequência. Mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e seus esforços, na senda do progresso e na direção da perfeição, que é seu objetivo final. Aqui encerra aquelas aspas que eu abri lá no começo dessa parte de ciência.
Aí ele termina aqui. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe opõem. Então, ele fez esse resumo aqui do que é efetivamente a doutrina espírita. Então, por mais que a gente possa sofrer consequências sobre os nossos atos, a gente sempre tem oportunidade de espiar, né? De melhorar, de fazer diferente, através do processo da encarnação, da reencarnação, né? Então, do contrário, a justiça divina seria dúbia, né? Porque como é que você não dá oportunidade para um filho se recuperar? Se todos somos filhos de Deus e você comete um erro, que pai não oportuniza o filho a reverter esse erro, a aprender de novo? É daí que vem a misericórdia divina. Ele vai dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para que aquele espírito possa se redimir, possa se recuperar, possa fazer diferente, possa fazer melhor. E essas oportunidades são através da reencarnação. Essa é a lógica da doutrina espírita. Bom, vou encerrando por aqui, que a gente já está 40 minutos falando, né? E a próxima parte, que é a parte 7, ela é bem grande também, tem 2 páginas aqui. Então, a gente entrar aqui nela agora, né? A gente vai ficar mais um tempo. Tá? Então, hoje a gente leu a parte 4, 5 e 6. Foram 3 partes. Na sexta-feira que vem a gente dá continuidade aqui nessa parte da introdução. A introdução é um pouco grande, ela tem aqui 17 partes. Né? Nós vamos ler na 7ª, então, mas é bem importante para deixar isso bem explicado, bem contextualizado. Você vê, essa 6 aqui é bem importante, porque ela explica detalhadamente o que é efetivamente a doutrina espírita, né? É aquilo que nos foi trazido pelos espíritos. É isso, então, gente. Vou encerrar hoje então a nossa leitura, nosso estudo. Daqui a pouco eu subo também lá no YouTube. E na semana que vem a gente volta. Agradeço aí quem esteve presente, quem esteve conosco. Agradeço quem também acompanhou aqui no YouTube. Deixe seus comentários, deixe suas observações, suas sugestões, sua dúvida, sua pergunta. Mande uma mensagem aí lá, segue a gente lá no Instagram, mande uma mensagem no Instagram se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato. Estamos abertos aí para conversar e para evoluir dentro desse processo, tá bom? Mais uma vez, não deixa de seguir lá a Clima Digital, não deixa de seguir nossos canais aqui no YouTube, clica lá no sininho e no Instagram também. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, um final de semana abençoado aí com muita luz aí a família de vocês. E na segunda-feira a gente está de volta, na segunda-feira com a Bíblia Peixinho. Legal? Obrigado, um grande abraço aí, bom final de semana. Nos vemos em breve.